Muito bem, estamos de volta. Exaustão mental é tema do Vida e Saúde hoje. A gente já está caminhando para o finalzinho do ano aqui, último trimestre. E a tendência é que você já esteja no nível alto aí de estresse, de ocupações. Então vem com a gente porque esse programa de hoje é necessário. A gente já sabe que a pandemia impactou também a saúde mental das pessoas de maneira muito exagerada, né? E não foi fácil ter que conciliar as perdas, as incertezas econômicas, os ajustes, né? O trabalho em casa, junto com as crianças estudando remotamente. E esses desafios mostraram que há uma linha tênue entre o cansaço, que pode ser algo momentâneo, e uma enfermidade mais profunda. A exaustão mental é um sinal de alerta importante para a prevenção do burnout e, por isso, nossa conversa de hoje será com a psiquiatra, a doutora Juliana Simidamori. Ela que vai nos explicar melhor quais são os indícios e como ficar longe desse problema. Doutora Juliana, bem-vinda ao Vida e Saúde mais uma vez, agora presencialmente. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. A gente já está caminhando para muitos compromissos de final de ano. Tá cedo ainda, né? Mas logo mais começam os amigos secretos, formaturas, confraternizações, planejamento de férias, execução de férias, uma porção de compromissos que acabam deixando a gente mais assim atarantada, atazanada, né, como mulher, né? E os homens também, que acabam seguindo o fluxo, né? O que é a exaustão mental? Diferente de um cansaço, de uma fadiga, não é? Sim. O cansaço, eu sempre falo que são gradações, né? O cansaço é algo temporário, que a gente consegue reverter com mais facilidade. Se a gente não consegue isso, a gente caminha para uma exaustão. E se a gente não consegue reverter essa exaustão, a gente caminha para um esgotamento ou burnout, como você usou a expressão, né? Uma expressão que está na moda, mas que nada mais é do que um esgotamento. Então, cansaço, exaustão, esgotamento, né? São gradações. No cansaço, a gente não consegue se concentrar, a gente fica com a paciência com um limite bem curtinho, a gente tem dificuldade para aprender, a gente tem dificuldade para executar um monte de tarefas, mas com a exaustão mental, parece que, além do físico, o nosso cérebro não está correspondendo às nossas expectativas, aos nossos comandos, né? O que será que provoca a exaustão mental? Aliás, o que está por trás da exaustão mental, doutora? Vem mais para cá, olha, porque a gente tem aqui, a gente regido, nosso corpo tem uma grande, são vários componentes e a gente precisa de regentes para essa orquestra. Os hormônios acabam tendo um papel fundamental. Quando o estresse está baixo, quando o cortisol está baixo, a gente tende a, ou baixo assim, mas no limite regular, a gente está legal, a gente está bem. A gente tende a ficar mais equilibrado, né? Esses hormônios que você falou, quando eles estão participando aí dos processos mentais, a gente chama de neurotransmissores. Tá. Agora, quando a gente começa a subir, começa a se estressar, começa a viver uma vida mais atarefada, tem coisas que a gente escolhe, tem coisas que a gente permite que tomem conta da nossa vida, né? O cortisol também sobe. Explica pra gente o papel do cortisol e o que acontece quando a gente tá com ele lá em cima, doutora? O cortisol é o hormônio do estresse, né? O nosso organismo libera ele quando a gente é submetido a grandes doses de estresse. Então, o que acontece quando o estresse está aumentado? O cortisol é liberado numa quantidade muito grande e o nosso corpo tem respostas físicas a isso, não só mentais. Então, a gente fica mais irritado, a gente vai ficar com várias funções também impactadas por esse aumento do cortisol. Exatamente. Tá. Agora, a gente quer saber o seguinte: quais são os principais sinais da exaustão mental? A gente tem aqui um cérebro fadigado, ele não está legal, ele não está disposto, ele não está alegre, ele não está preparado para encarar os desafios da vida, né? Os principais, né? E a gente vai ter sinais, então, vamos dar uma olhada, ó. Primeiro, vem pra cá comigo, da exaustão mental. A pessoa fica muito ansiosa com qualquer coisa, toda hora. Sim, né? A pessoa não consegue se controlar, né? Controlar determinados processos. A ansiedade, né? É um dos processos que a gente tem fisiológicos, mas que quando ele está fora de controle a gente chama de patológico. E meio que a gente elege algumas coisas para a gente ficar mais assim preocupados, né? Que a ansiedade seria uma preocupação antes da hora. Porque se a gente ficar ansioso com tudo na nossa vida, a gente se esgota.
Sim, né? A gente não consegue refazer, a gente falou de neurotransmissores, né? Eles têm um ciclo, né? Um funcionamento e talvez a diferença principal entre o cansaço e o esgotamento é que a exaustão, é que na exaustão a gente não consegue recuperar a tempo, né? Então é isso, fica ansioso, não consegue se recuperar, então fica permanentemente ansioso. É como um aparelho celular que não pegasse carga. Ah, olha aí que bom exemplo. Vamos dar uma olhada aqui em outro sinal da exaustão mental, ó. A pessoa não consegue dormir direito e talvez no dormir é que ela refaria esse... Recarregaria, né? Essa condição aí. Tá meio que alerta, tá um sono meio de vigília, não consegue desligar completamente. E isso tem prejuízos. Vamos seguir em frente aqui com outro sintoma. Ela fica irritada facilmente. O limiar, né, dela de irritação, de frustração, fica baixo, né? Como a gente falou, é como se fosse um aparelho eletrônico que não está se recarregando, né, na velocidade que está sendo consumida essa bateria. E aí você não dorme, você não está ansioso, tá preocupado. O dia seguinte já amanhece, já começou ruim, já Tudo começou irrita. Difícil. Aí você não tem motivação para nada. Sem combustível. Sobra energia para novos projetos, para novas coisas. Porque você está gastando essa energia tentando manter o cérebro. E é interessante, doutora, o seguinte, que quando a gente faz as coisas só para cumprir os compromissos, para você vencer a agenda, a gente acaba deixando de aproveitar a vida. Porque, sim, marcar uma consulta médica faz parte e enfrentar reuniões escolares, reuniões no trabalho, planejamento, feedbacks, fazem parte da vida, só que a gente pode, assim, curtir isso tudo, aproveitar, crescer, aprender, significar. Só que quando a gente está só cumprindo o compromisso, a gente está deixando a vida sem sentido. Então, olha, por isso que a doutora falou, que isso aqui vai caminhando, se não cuidado, vai caminhando para esgotamento. Para o esgotamento, burnout. Olha outro sinal aqui, gente. A pessoa tem uma sensação de angústia. Então, isso aqui vai aumentando. Essa ansiedade, ela vai levando até para uma sensação de angústia. E é isso que você falou, né? Assim, a gente é impossível a gente levar uma vida livre de estresse, né? Pequenos contratempos, pequenos estresses fazem parte e a gente se recupera. E entre esses momentos a gente se abastece. Então, eu acho que a pessoa que não está conseguindo se abastecer, não está conseguindo recarregar essa bateria, ela fica com essa sensação permanente de que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Então, essa sensação de angústia vem daí, né? De não conseguir recarregar nesses breaks aí. E é interessante que o nosso corpo, ele vai arranjando maneiras de aliviar, porque olha um outro sintoma aqui interessante do esgotamento não, da exaustão. Ela começa a chorar por qualquer coisa, por coisas que antes ela aguentava, ela conseguia ter discernimento, ela extravasa chorando. Uma forma de aliviar, doutora. Sim, né? Esse limiar, né, fica mais baixo para tudo, para irritação, para tristeza, para ansiedade, para preocupação e para o choro. Tá. Olha outro sintoma aqui, vem cá comigo. Você está se preparando para alguma coisa, está difícil prestar atenção? Porque a falta de concentração ou não conseguir se concentrar pode ser um sinal da exaustão mental. E por último aqui, doutora, pequenas coisas passam a ser vistas, a famosa gota d'água, né? A gota que faltava para transbordar, ela se torna uma coisa super grande. Eu uso muito a expressão da lente de aumento, né? É isso. O limiar para todas essas questões está diminuído, porque a gente, quando está nesse grau, né, de exaustão, a gente percebe isso com uma intensidade muito maior. Então, a gente está percebendo que o cérebro está com um problema aqui e que está afetando funções que a gente precisa para o nosso dia a dia, para cuidar dos filhos, para dar conta da casa, para ser cozinheira. Você viu, Ellen White sugere aí que você seja inteligente na arte de cozinhar. Só que se você está esgotado, você quer mais fazer um macarrão instantâneo, porque você quer se livrar daquela tarefa. O que mais poderia acarretar para o organismo essa exaustão mental, doutora? Eu acho que se a gente não, né, se a gente não observa essa gradação, se a gente não tenta intervir em cada passo disso, né, chegar nesse grau de esgotamento, nesse grau de burnout, pode adoecer a pessoa.
né? Então, várias questões físicas, né? Então, a gente, acho que talvez até os outros colegas aqui que já estiveram falando sobre gastrite, né? Sobre queda de imunidade, tem muitas questões físicas que estão relacionadas a isso. E se a gente for pensar no âmbito da saúde mental, depressão, crise de ansiedade, né? Algumas outras patologias podem vir de um esgotamento que não foi observado, não foi cuidado e não foi revertido até chegar nesse ponto. E olha que interessante, a doutora falou aqui que o negócio é progressivo, então se você está se sentindo cansado, se você tem aí a sua folga do trabalho, mas está mergulhado em outras atividades durante o final de semana e não consegue descansar, isso vai gerar essa exaustão mental. Se você não observa isso, se você não respeita, vai gerar então o esgotamento ou o burnout. E aí, gente, olha só, o cuidado do cansaço é muito mais curto, porque de repente você precisa de alguns dias off, você precisa de umas férias, está precisando desligar um pouco de coisas boas, atividades na igreja, mas se está sobrecarregando, né, doutora? Atividades familiares. E aí, quando eu chego no burnout, o tratamento é muito mais longo e com perdas muito mais globais, porque a gente tem perdas financeiras, perdas profissionais, perdas sociais quando uma pessoa atinge burnout, que é difícil recuperar. Então é muito mais fácil cuidar nessa fase aqui do que numa outra fase. E é sobre o cuidado que a gente quer trazer aqui, porque a gente quer combater, prevenir a exaustão mental, tudo junto, ó. Primeira coisa, o autocuidado é importantíssimo. Dicas de autocuidado que o pessoal está negligenciando hoje, doutora? Olha, acho que vão entrar aí, né, na nossa dinâmica, mas a alimentação, né, esse cuidado com a alimentação é muito importante. O que tipo de combustível a gente está colocando, né? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo de autorregulação para lidar com estresse. Como eu falei, é impossível a gente viver uma vida sem estresse, mas a gente precisa colaborar, né? A gente precisa manter alguns mecanismos ali funcionando bem para ele conseguir se recuperar dessas situações de estresse. Então, manter um bom combustível, né, é uma boa. Cuidar, às vezes, da aparência. Sim, para a gente se sentir bem, para a nossa autoestima, né? Ajudar a gente a ter essa motivação, a ter, né, esses bons pensamentos, fazer essas boas escolhas, né? Sentir que a gente merece esse descanso, merece esse break, merece o tipo de cuidado. Legal, legal. Então, olha, começa com autocuidado, se olha no espelho, se valoriza e pensa o que você gostaria de fazer por você mesmo. Às vezes uma coisa simples, é uma limpeza de pele. Não, eu preciso fazer minha unha. Gostoso, gostoso. Então, olha, não é só deitar, dormir e apagar ou só maratonar séries que vai deixar você relaxado, pronto para enfrentar a segunda-feira. Pense nas pequenas atitudes, como também a prática de atividade física. Dá dicas aqui também, doutora, porque tem gente que acaba fazendo atividade física, tá na academia, mas tá pilhado ainda. Sim, né? Atividade física, hoje a gente sabe que qualquer tipo de atividade física, ela ajuda bastante o cérebro. Né? Teve uma época que se acreditava que só atividade aeróbica, aquela que suasse, que acelerasse o coração, trazia, né, benefícios aí para o controle do estresse. Mas assim, a atividade de fazer musculação, né, de mexer, todo tipo de atividade. Eu costumo recomendar para os meus pacientes, nesses casos de cansaço mental, as atividades mais contemplativas. Então, assim, uma caminhada na rua, andar de bicicleta, nadar, contato com a natureza, né? Então, essas coisas que às vezes que permite que a sua mente entre em outro espaço, permite ver os passarinhos, permite ver, sentir o cheiro, né, dos eucaliptos. Então, assim, as atividades mais contemplativas, atividades mais repetitivas, costumam ser mais recompensadoras nesse aspecto. Maravilha! Olha só, a doutora mencionou aqui o cuidado com a alimentação. Sim. Existem alimentos que são mais estimulantes. Sim. E que vão colaborar para essa descompensação aqui, para deixar o estresse mais turbinado, para deixar esses hormônios também mais ativados, os hormônios do estresse, né, o cortisol. Então, cuidar da alimentação não é só comer aquilo que a gente gosta e tudo mais, a gente precisa escolher alimentos que são mais calmantes, quem sabe? Sim, né? Evitar, às vezes, alguns alimentos, né? Como você falou, muito estimulantes, excesso de cafeína, né? Açúcar branco, farinhas brancas, alimentos ultraprocessados, né? A gente sabe que é uma sobrecarga para um organismo que está tentando se equilibrar. Então, de maneira geral, isso atrapalha bastante. E esses alimentos, eles tendem a promover um up. Então, mas eu sem meu cafezinho, eu fico morta, eu fico acabada, não existo. Só que se o seu cérebro já está assim, vem cá comigo. Se o seu cérebro já está assim, ele já deu tudo o que tinha para dar, você dá uma cafeína para ele, você expõe a cafeína, ele a cafeína, na verdade você está exagerando
você está querendo torcer, espremer tudo que ele tem para não dar mais. Não dá. Então, é uma falsa sensação de estímulo que o cérebro não está pronto para produzir agora. Precisa do descanso, né, doutora? Inclusive na alimentação. Tudo agora, precisa, né, do equilíbrio. Tudo, precisamos. Invista nos pequenos prazeres da vida. Passa tempo com crianças. Pode ser muito produtivo, né, doutora? Com crianças, com a gente mesmo, né? Eu falo, uma boa leitura, né? Uma pausa, um passeio às vezes sozinho, eu quero ir no cinema, né? Eu Legal. quero dar uma volta sozinho, eu quero encontrar um amigo, né? Coisas que... Fazer uma playlist legal. Eu falo para os meus pacientes, se você não tem um período grande para tirar férias, faça pequenas férias, né? Às vezes umas férias de 1 hora, eu tenho 1 hora, eu vou fazer a unha. Legal. A gente faz um autocuidado e já investe no pequeno prazer. Vai experimentar um sanduíche na lanchonete aí da sua cidade, um bem gostoso. Vai conversar com pessoas que a gente gosta, que faz tempo que não vê. Porque até isso está sendo negligenciado com as redes sociais, a gente acha que substituiu, mas olha, tem muita gente precisando de você e você vai precisar dessas pessoas também. Ir ao especialista também ajuda a gente a organizar ou, de repente, identificar que a origem do problema não é, de repente, uma falta de vitamina, mas um excesso de atividades, de estímulos. Sim, né? Se você não está conseguindo sozinho fazer, né, aliviar esse cansaço, se recuperar, fazer com que o seu aparelho seja recarregado com mais facilidade, sempre bom procurar um especialista. O que pode também ser um caso de falta de vitaminas, falta de um suporte para esse cérebro. Mas o especialista é quem vai poder te ajudar com isso. Ou às vezes alguma patologia que está te impedindo, né, de obter benefício com todas essas medidas que você já está tomando. Temos que atacar por todas as frentes. Gente, agora é o seguinte, é preciso ampliar essa visão de mundo. Às vezes a gente está só enxergando a coisa pela dificuldade, mas ver o mundo por uma ótica diferente, o especialista pode ajudar nesse caso. Bons amigos também tendem a ter uma visão mais melhorada, né, das coisas. Então, é preciso abrir os horizontes. Sim, eu gosto de uma expressão que chama senso de proporção. Eu falo que a gente, hoje em dia, você falou das redes sociais, né? Às vezes a gente fica fechado no nosso mundo ou consumindo o que está acontecendo ali através de um filtro, né, das postagens, e a gente perde esse senso de proporção. Então, às vezes, sair para o mundo real, encontrar um amigo, ver qual é o tipo de problema, porque todos nós temos, né? Estamos todos nós aí enfrentando uma batalha, uns diferentes dos outros. Então, isso nos ajuda a dar esse senso de proporção. A minha unha encravada dói mais do que o problema financeiro dele, né? Mas assim, será que dói tanto assim? Será que eu não consigo mudar a proporção em que eu enxergo as coisas? Será que aquilo não consegue ser mais fácil de eu carregar? Muito bom, muito bom. Agora, olha, é preciso também ordenar as prioridades. Nem tudo que é urgente é realmente importante, doutora. A gente vive num mundo imediatista, tem que ser tudo para ontem, tudo para agora. Nossos filhos já crescem com esse senso de urgência, mas nem tudo que é urgente é importante. Exatamente. Ou essencial. Se a gente faz, né? Se a gente melhora esse nosso senso de proporção, a gente consegue ordenar a nossa prioridade de uma maneira diferente. Né? Tá. Escolha suas batalhas. Você não vai conseguir abraçar o mundo, você não vai conseguir resolver o problema do mundo, não é sua responsabilidade. Mas quando você faz a sua agenda, você ora, você pede para Deus sabedoria nessa questão, Ele vai te ajudar. E, aliás, exercer fé também, alguns anos atrás, falar sobre fé com questões de saúde era quase que errado, né, doutora? Mas a ciência tem mostrado que a religiosidade, a confiança em Deus, a oração, a prática da espiritualidade traz muitos benefícios, incluindo para a exaustão mental. Sem dúvida nenhuma, né? A gente ter essa crença, né, num poder maior, num amparo, né, melhora nosso grau de confiança. Então, isso é muito importante também para a gente conseguir reorganizar esse cérebro que está precisando dessa ajuda. Gente, olha, tomando pequenas atitudes diariamente, a gente então vai pouco a pouco, não vai ser do dia para a noite, mas você vai tendo benefícios à medida que você se cuida, à medida que você fica firme na atividade física, não deixa só uma ação esporádica na sua vida, quando você vê o mundo por outra ótica, cuida da alimentação, quando você busca ajuda de um especialista, quando você tem pequenos prazeres no seu dia, momentos que você aprecia, quando você organiza suas prioridades, você vai pouco a pouco voltar a ter um cérebro
turbinado, saudável, como Deus deu para você. E, doutora, não é uma ação impossível. Mesmo nessa época de final de ano, aqui final do semestre, a gente consegue encontrar paz e energia suficientes para a gente seguir e terminar as nossas metas do ano, não é? Sem dúvida, né? A qualquer tempo. Eu falo que isso como a gente falou, né? Ordenar as prioridades. Então, assim, isso é um trabalho constante que a gente faz com a gente mesmo. É isso aí, gente. Muito bom. Olha, quero agradecer aqui a doutora Juliana Simidamori, ela que é psiquiatra, ela que acompanha o Vida e Saúde, que traz aqui contribuições ótimas para o nosso programa. Tá também no Instagram, @Juliana Simidamori com C, Juliana Simidamori lá no Instagram. Lá tem conteúdos para a gente poder aproveitar, doutora, que a internet tem de bom também. Eu não sou muito constante aí nas minhas postagens, porque eu gosto mais de viver a vida fora das redes sociais também. Legal. Mas a gente se adapta, né? Sempre é uma via de contato aí que eu quero que fique aberta. Legal, legal. Então você pode contactar ela por lá e vai ser muito legal. Obrigada, doutora. Até a próxima. Eu que agradeço. A gente faz um intervalo curtinho, aguenta, e na volta tem o Dr. César Vasconcelos conversando sobre a intimidade afetiva e a sua importância para o relacionamento do casal. E ainda hoje tem tomates recheados aqui na bancada do Vida e Saúde. Dá uma olhada. Lindos e deliciosos para você daqui a pouquinho.